Bitcoin. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa para saber sobre Bitcoin. Vai ser uma linguagem bem simples, bem prática, sem frescura e a gente vai discutir aqui se vale a pena ou não investir em Bitcoin. Para a gente poder definir o que é Bitcoin, Bitcoin é uma moeda digital, ou seja, é uma criptomoeda, é uma moeda sem nacionalidade. Literalmente, ela não tem influência do governo americano, do governo chinês, japonês, brasileiro, de nenhum governo. Por isso, muitos governos descem o pau no Bitcoin, porque o Bitcoin não pode ser controlado pelo governo. O governo hoje pode inflacionar uma moeda como o dólar, como o real, pode imprimir moeda, pode trocar de moeda, mas Bitcoin não tem como eles fazerem isso. Bitcoin é uma moeda única, com uma quantidade fixa de moedas, ou seja, ele não é inflacionário. Nosso governo hoje precisa de dinheiro, imprime moeda, imprime real. Os americanos precisam de aquecer a economia deles, eles imprimem em dólar, como eles fizeram naquela crise sanitária em 2020. Só que o Bitcoin não tem como eles fazerem isso. Não tem como o presidente botar o bedelho no Bitcoin. Por isso ele incomoda tanto os governos e os países e os bancos centrais, porque não tem como eles controlarem. E a criação dele foi em 2008. Por um programador chamado Satoshi Nakamoto. Aí muitos governos chegam a lenha no Bitcoin, porque quem é Satoshi Nakamoto, né? Ele é anônimo. O Bitcoin, ele já tem, vamos falar, chamar entre aspas, para você entender, o seu livro de regras escrito e imutável. Não tem como o governo ir lá e meter o bedelho. A imprimir mais Bitcoin, gerar mais Bitcoin, não tem como. E para onde um Bitcoin é enviado, é registrado num arquivo público, que não tem como mudar. Ou seja, não é interessante para o governo ter essa informação assim tão escancarada para o povo e ter como provar para onde o dinheiro foi, para onde ele não foi. Porque ele é uma moeda digital. E para você usar e pagar com Bitcoin é muito simples. Hoje você não usa Pix? Então, você vai lá e faz uma transferência. Tudo certo. Bitcoin é a mesma coisa, você pode pagar com Bitcoin. Muitos estabelecimentos já estão recebendo em Bitcoin, mas é uma tecnologia nova ainda. Imagina assim, ó, a tecnologia, o dinheiro em si. Desde quando existe o dinheiro papel? Há muito tempo. O Bitcoin é um dinheiro virtual, é uma moeda virtual. Para você ter uma ideia, os bancos eles estão criando agora a moeda digital. Porque daí economiza, não sei o quê. Na realidade, economiza papel? Beleza. A gente vai usar aplicativo de celular para pagar e tudo mais? Beleza. Só que eles imprimem o tanto de dinheiro que eles quiserem. E muito fácil. Eles aumentam um zero lá no final de quanto eles querem de moeda e pronto. Vira a farra do boi. Então, o que acontece? No Bitcoin não tem como fazer isso. Só que daí o governo fica lá criando todo um terrorismo em cima do Bitcoin. Mas o Bitcoin funciona praticamente igual à moeda digital que a gente vai ter no nosso país. Logicamente, precisa de um aplicativo específico para a gente fazer as transferências, os pagamentos. Beleza, mas só que isso daí já está tudo encaminhado. Já tem um mercado de criptomoeda, está se desenvolvendo muito. E você não pode ficar de fora disso. Começa a estudar sobre isso. Não fica só escutando notícia no Fantástico, notícia numa revista específica. Começa você a fazer a sua pesquisa para entender essa mudança de mercado e o porquê que esse mercado está mudando. A tecnologia por trás do Bitcoin chama-se blockchain. O que é a blockchain? A blockchain nada mais é, vou tentar resumir bem específica para você, que um grande livro de contabilidade, onde é tudo registrado, o que é feito no Bitcoin, o que é pago com Bitcoin, o que foi, para onde foi, da onde veio, para que carteira foi, é tudo registrado na blockchain. É um grande livro de contabilidade, só que ele é imutável. Eles são blocos que são gerados a cada poucos minutos. Então, não tem como um hacker invadir. Não tem como alguém ter um poder computacional suficiente para invadir o Bitcoin. Porque hoje, uma moeda ela é centralizada em um país, tem lá os servidores lá do governo que tem essa moeda digital, aquela coisa toda. O Bitcoin ele está na rede mundial de computadores. Então, ele está em vários países, vários lugares do mundo. Então, não tem como um hacker atacar todos esses computadores ao mesmo tempo.
precisaria de um poder computacional extremamente grande ao mesmo tempo, tentando invadir o sistema. E, além disso, o sistema, vamos dizer assim, que ele gera um bloco a cada alguns minutos. Então, ele tem poucos minutos para tentar invadir o sistema. Ou seja, desde 2008, ninguém conseguiu corromper o sistema do Bitcoin. Nem o governo conseguiu fazer isso. Então, o Bitcoin ele tem um nível de segurança muito elevado e muito consistente. Você deve estar se perguntando aí, né? Como comprar Bitcoin então, né? Como que eu faço? Compro ali na esquina? Compro no banco? Como que eu faço? Para comprar Bitcoin, criptomoedas, você compra através de corretoras. Igual você compra um fundo imobiliário, uma ação, um ETF, é a mesma coisa, só que são corretoras de criptomoedas. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de uma corretora de criptomoedas. Ela se chama Binance, é bem segura, é a maior corretora do mundo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então depois você clica lá, acessa o site da Binance e vai dar uma olhadinha como que funciona o site da corretora. Se você resolver abrir um cadastro, também é gratuito. Você não precisa de valor inicial para abrir um cadastro, não. Sem nenhum real você consegue abrir cadastro na Binance. Agora vamos direto àquela pergunta. Por que investir em Bitcoin? Eu vou te dar aqui 3 motivos para você investir em Bitcoin. Primeiro, você tem uma moeda que não responde a nenhum governo, que não presta contas e não é controlada por nenhum governo. Olha só que sonho isso. O governo não poder meter o bedelho no dinheiro, querer controlar, querer imprimir mais, não. Se fizer caca, vai ter que assumir. Não vai ter outro jeito, entendeu? Não vai ter jeitinho brasileiro em nada, ou jeitinho de qualquer outro país. Não tem como o governo controlar. Hoje o dólar é controlado pelos americanos. Eles controlam essa moeda que é usada no mundo inteiro. Ou seja, a gente está sujeito ao controle deles da moeda. Agora, quando a gente fala em Bitcoin, a gente não está sujeito a controle nenhum. A gente está sujeito a uma moeda que não tem como imprimir mais, não tem como gerar mais. E ela tem um livro caixa muito bem claro da onde foi o dinheiro e para quem foi o dinheiro. O segundo ponto que eu acho interessante usar o Bitcoin é como uma diversificação de carteira. Por exemplo, você não vai pegar uma moeda volátil como o Bitcoin, que é novo. O Bitcoin é novo, é uma moeda nova. Não é uma moeda que tem há 50 anos, há 30 anos. Então imagina, se ele foi lançado há tão pouco tempo, que 2008 para cá é pouco tempo para uma moeda. Se ele foi lançado há tão pouco tempo e ele já está incomodando tanta gente, e sem falar que teve uma valorização muito boa, mas a gente vai chegar nesse ponto. Então por que não a gente deixar uma pequena parcela do nosso investimento em Bitcoin? Pequena, aquele capital de risco, entendeu? Você não precisa de deixar 80%, 50% da sua carteira em Bitcoin. Compra um pouquinho só e deixa lá 4%, 5%, 10% em Bitcoin, enfim, para você poder estar diversificado e não perder uma valorização dessa moeda. O terceiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês é a valorização do Bitcoin. Desde que ele foi criado em 2008, a primeira negociação foi em 2009. Ele valia centavos, mas pouquíssimos, frações de centavos. O Bitcoin já chegou a bater quase 70 mil dólares. Imagina quem comprou Bitcoin a poucos centavos. O quanto não teve de valorização. Aí muita gente falou assim, é bolha, é pirâmide, é isso, é aquilo. Para pensar. O Bitcoin foi lançado em 2008, 2009 começou as primeiras negociações. É uma tecnologia nova ainda, porém está se consolidando. Quem entrou no Bitcoin a poucos centavos ganhou muito dinheiro na última valorização que ele teve em 2021. Agora ele está num período de bear market, que daí todo mundo fala assim, nossa, mas caiu 50%, caiu 60%. Mas como ele é um ativo novo, ele tem essa alta volatilidade. Ele não tem vários anos, 30, 40 anos no mercado, porque ele é uma reserva de valor. Não tem como mudar a quantidade de Bitcoin que existe. Então, se você compra Bitcoin hoje, ele caiu 50% do topo histórico agora. Qual que é o topo dele histórico a longo prazo? Pode ser muito mais alto do que ele já chegou. Então, não vale a pena ficar de fora. É uma pequena parte, uma pequena parcela do seu patrimônio em Bitcoin. É interessante? Eu faço isso. Eu vou incluir na carteira perfeita do canal uma pequena parcela em Bitcoin. Mas isso daí você precisa de estudar antes. Eu estou sendo bem prático e bem superficial em relação ao Bitcoin agora. Você estudar mais o que é o Bitcoin para você tomar a sua decisão. Porque esse vídeo não é uma dica de investimento, não é um conselho de investimento. Isso é o que eu vou fazer.
Eu acredito que é interessante ter uma parcela na carteira, independente do que os outros falam. Vai cair? Vai. Se cair eu compro mais um pouquinho. Porque quem investe a longo prazo tem essa visão. Ah, ele caiu muito do topo histórico até agora. Caiu, eu compro um pouquinho. Ele caiu mais, eu compro mais um pouquinho. Ah, ele caiu mais um pouco, eu comprei mais um pedacinho. Eu faço um preço médio mais baixo do que onde eu comprei a primeira vez. Isso é o famoso DCA, que é você comprar aos pouquinhos. E daí ele pode não virar nada? Pode. Pode acontecer isso. Só que se ele virar, vai ficar muito bonito para minha carteira. Então eu deixo uma fração aonde que se tudo der errado, não vai me quebrar. Agora, se tudo der muito certo, eu vou ficar feliz da vida. E tem muita gente que hoje não investe por preconceito do que ouviu falar de Bitcoin. Ah, você ouviu no Fantástico, ou você ouviu o Wagner falando, ou você ouviu o fulano falando. Você foi pesquisar o que é? Você foi entender a tecnologia por trás disso? Parte desse princípio, porque hoje é muito mais cômodo a gente ficar dentro daquela bolha, dentro daquele mundinho que o governo nosso quer, que a nossa mídia quer, do que a gente abrir a nossa cabeça para novas tendências e novas tecnologias. Eu espero ter te ajudado com essa informação bem simples, bem resumida e prática. E que você também tenha ficado curioso para entender mais sobre o Bitcoin e deixar uma parcelinha dele ali na sua carteira. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, que daí o mais rápido possível eu já respondo, ou se for um negócio mais complexo, eu desenvolvo um vídeo e trago aqui para você no canal para te ajudar. Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.